Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a quem se encontra aqui. Essa aula está sendo gravada para reprodução posterior na nossa comunidade. Eu sou o Alex Kehler, quem ainda não me conhecia ao vivo e a cores, né? Eu sou um dos mentores desse projeto chamado Direito a Dois, junto com a minha esposa Priscila Souza, que não está aqui por causa de um compromisso também educacional. Ela iniciou aí uma jornada de várias semanas de segunda-feira e coincidiu. E como eu não poderia bloquear nessa data, que já estava agendado esse projeto, em startarmos esse projeto hoje, então estou aqui fazendo essa live com vocês, esse encontro, e também já ministrando conteúdo, aula, que é assim que funciona o nosso projeto. Eu estava aqui antes de todos entrarem, vou deixar gravado esse meu testimonial, porque, né, que eu, Alex, e junto com a Priscila, com o apoio grande dela, e ela está me apoiando sempre, obrigado, e agradeço aqui publicamente minha esposa nesse apoio, porque que eu decidi abrir esse projeto, e esse conteúdo, e tudo isso que eu estou compartilhando para vocês aí no WhatsApp. Eu sempre gostei muito de estudar, eu sou hoje servidor público federal, ainda sou servidor público federal, vinculado hoje ao TRF da 6ª Região. Eu sou técnico judiciário, tomei posse com 21 anos em 2004, e uma semana depois eu já estava em gabinete de juiz minutando sentença. Na época eu estava no 3º ano da faculdade, foi uma experiência riquíssima que me ajudou muito. Me ajudou ainda mais, né, seguir carreira dentro do Judiciário Federal. Dali, da carreira de oficial de gabinete, depois eu consegui migrar para diretor de secretaria. Comecei num juizado especial federal lá no norte do país, na minha querida terra natal, no Amapá. Quem não me conhece, eu sou raridade, né, conheci um amapaense, na época eu nasci no território federal. Depois migrei para Minas Gerais para continuar meus estudos, e hoje eu estou vinculado aqui à 6ª Região, depois de um grande breve período em Belém do Pará, onde eu tive a oportunidade de iniciar minha jornada como diretor, no Juizado Especial, na 8ª Vara. Não sei se tem algum amigo aqui de Belém do Pará, mas quem me ouve vai lembrar da minha passagem por Belém, que encerrou em 2023. 2023 eu tomei posse em Uberaba, então agora estou aqui no Triângulo Mineiro, pertinho também da região de Ribeirão Preto, de Franca, os amigos de São Paulo, eu brinco, agora estou mais paulista do que mineiro, né? Aproveitando essa região linda, maravilhosa e conhecendo bastante do Brasil. Então esse projeto surgiu, porque, Alex, do nada tirou da cachola, abriu um grupo de WhatsApp, onde as pessoas poderiam colocar suas dúvidas, onde você coloca lá resumo de jurisprudência, e vídeo do YouTube, e promessas de aulas, e peças judiciais. Por que tudo isso? Porque eu sempre entendi que vocês, advogados e advogadas, são peça-chave para a concretização do direito social brasileiro. Então, não existe, eu participei de muitos itinerantes, quando eu era servidor jovem ainda, em locais remotos do Brasil, e eu via o quanto a concessão de benefício previdenciário e assistencial mudava literalmente a vida das pessoas. Eu ia na casa das pessoas ali, participei de um projeto que foi premiado na 4ª Região, chamado Jeff Bate as Portas, onde nós íamos com uma equipe de um juiz, Dr. Márcio Barbosa, hoje está em Brasília, e os servidores, e ali a gente fazia uma análise do caso concreto, já saía a decisão na hora, já intimava o INSS, e isso foi um projeto piloto que foi premiado. E eu conheci rincões do Brasil, que muitos nem imaginam que existem, principalmente aí no norte do país, e a gente via essa figura, a importância do acesso à justiça, e mais ainda, e eu comecei a ver a importância de vocês, advogados, de auxiliar as pessoas pela complexidade do previdenciário. Porque o acesso à proteção social hoje no Brasil, é muito fácil, basta você ir lá no balcão, não é nem balcão mais, né? Basta você ir no meu INSS, dar entrada, e está resolvido, garantida lá a sua aposentadoria. E nós sabemos que não é bem assim. E quando eu comecei a ter acesso ao previdenciário, eu vi a complexidade do conteúdo e a riqueza, e me conquistou direto. Eu brinco assim, que eu namorei com direito tributário, que é uma das grandes paixões, o direito processual também é outra grande paixão, mas eu acabei casando com o previdenciário mesmo. E o que foi bom, porque essas outras matérias também, que eu sempre gostei, elas se conectam, por isso também gosto muito do previdenciário, que ele é sistêmico, com base nele eu consigo me aprofundar em constitucional, em processo, no tributário, em direito administrativo, e essa riqueza de conteúdo que eu fui acumulando, né, na minha curiosidade em aprender, hoje eu consolidei e quero repassar para vocês, profissionais.
E por que eu quero transmitir esse conteúdo para vocês profissionais? Além, obviamente, de estudar a doutrina, eu gosto, e aqui já, obviamente, a gente tem que estudar jurisprudência nesse nosso Brasil, né? Quem não domina a jurisprudência pode dar baixa no OAB, ou pode esquecer concurso público, pode sumir aqui do Brasil. E eu sempre, obviamente, como atuei maior tempo na parte no Juizado Especial Federal, e o juizado onde tem os casos mais legais de previdenciário, então fui estudar a jurisprudência da TNU, e vocês vão entender por que eu estudei jurisprudência da TNU logo, logo. Vou partir de cima para baixo. E lendo eu brinco, qual é o meu passatempo? Todo mês, literalmente, eu pego a pauta da TNU, abro processo por processo da pauta virtual e da pauta ordinária presencial e leio o inteiro teor. Dali eu extraio o meu conhecimento. E até hoje eu fico sentindo uma situação muito corriqueira que acontece, que é eu abrir um processo, ver um tema excelente, né, para ser uniformizado ali na TNU, torcendo, nossa, graças a Deus isso aqui vai ser uniformizado, e aí você começa a leitura, e o voto, e o PEDLEF não é conhecido por coisas mais singelas possíveis do tipo, eu estava comentando com o André, que o profissional que estava acompanhando aquela parte esqueceu de colocar um link de internet, e por conta de ofensa à questão de ordem número 3, PEDLEF, que seria tão importante, tão interessante, que iria resolver a vida daquela pessoa e poderia também resolver a vida de várias outras pessoas no Brasil, infelizmente nem foi conhecido. Isso não foi uma, não foi duas, é sempre em uma quantidade muito grande. Então, comecei a perceber que muitos advogados estavam precisando ter acesso a um conteúdo melhor, uma formação melhor. E eu consumo muito curso, assim como vocês, eu também, meu Hotmart é intenso. Eu gasto muito dinheiro, graças a Deus, com educação, e falo para vocês, a educação é o melhor custo, é o melhor retorno, não é custo, é investimento. Se não fosse a educação, eu nem estaria aqui conversando com vocês hoje. E a gente tem muito curso de prática administrativa, só prática processual, de grandes teses, mas eu sinto ainda no grande mercado um produto assim que atenda a vocês, um serviço, não coloco produto, um perfil de Instagram, e eu não tinha até então tempo para me conectar com vocês da forma que eu estou fazendo, que é, né, um grupo de WhatsApp, não dar uma resposta para um aluno muito singela, do tipo, sim, pode, não pode, aqui você está certo ou errado. Vocês perceberam que eu gosto de dar resposta, eu gosto de, não só dar resposta, eu gosto de dar o fundamento, gosto de colocar jurisprudência, e se eu ainda tiver aqui, de vez ou outra, tem alguns cursos que eu atuo, que os colegas convidam, eu ainda coloco o modelo da peça. Por quê? Porque eu dou todas as ferramentas para vocês terem sucesso, e automaticamente aquele segurado que vocês vão defender terem sucesso também. E essa é a minha felicidade. E além disso, várias jurisprudências, várias teses belíssimas que não chegariam até a TNU vão começar a chegar, a ser conhecidas, melhoradas, não só TNU, a gente está falando aqui também de STJ, STF daqui a pouco, e por aí vai. E esse foi meu propósito, de abrir essa comunidade Direito a 2. Eu brinco que é Direito a 2 porque eu sou servidor do judiciário, mas como é que eu vou ter credibilidade de ensinar um advogado a advogar no direito, no INSS, se eu nunca fui lá? Então é muito bom eu ler livros, apresentar para vocês só teoria, e aí eu posso dizer, olha, faça isso no administrativo, mas você nunca advogou, é por isso que eu tenho meu braço direito, a minha costela, né, como a gente fala na linguagem bíblica, que é a Priscila, minha esposa, que foi conselheira do CRPS, e eu brinco que é a minha advogada, e é uma advogada previdenciarista também com grande experiência, é colega de muitos aqui, né? Acredito que quase 100% da turma seja advogados agora no momento, online, e é ela que vai fazer também comigo essa parceria, inclusive com ela que eu tiro essas dúvidas. Nossa, Priscila, um amigo aqui, um aluno perguntou uma situação prática, aí eu tiro dúvida com ela me devolve, a gente já troca ideia, e é legal também que às vezes eu falo, Priscila, acho que essa tua tese aí não vai dar certo não, aí ela fica toda feliz quando a tese dá certo, e fala, tá vendo o que eu falei? Aí eu não posso falar nada, né, porque lá em casa a última palavra sempre é minha, sim senhora, e aí a gente tem que baixar a cabeça, ela ainda é advogada ainda, né, sim senhora e é advogada, aí que o negócio pega 2 vezes. Então eu fiz essa parceria com ela. Então o nosso projeto é duplo por isso. Tem a minha experiência do lado de cá do balcão e a experiência dela do lado de lá do balcão. Então não sei se tem por aí uma comunidade com esses dois hemisférios, né,
e que a gente pode compartilhar. Como eu gosto mais de responder, e é a minha experiência, para quem foi meu aluno no IMADEC sabe, né, nas minhas tutorias, como é que eu gostava de responder os grupos, eu digo, vou trazer essa experiência também de tutoria para cá, outra experiência minha de vida, né, além de dar aula, também sou tutor em pós-graduações, e gosto de ser tutor, gosto de ensinar, gosto de apresentar soluções para os alunos, pesquiso, corro atrás, pergunto para um ou outro professor, e essa jornada de previdenciário nos conecta com muitos professores excelentes. Então, toda essa bagagem eu trouxe para vocês, além de, claro, tudo aquilo que eu gosto de estudar. Eu gosto da produtividade, eu gosto de estudar inteligência artificial, eu gosto de estudar leitura de livros, eu gosto de estudar muita coisa complementar ao nosso dia a dia, de como melhorar nosso potencial como profissional, e aqui seja vocês advogados, eu como servidor, e todos nós aqui que estamos atuando, tá certo? Então, isso é o propósito do Direito A2, ficou esse nome porque eu coloquei na inteligência artificial, de me dar um nome, eu falei minha historinha, falou Direito A2, dá certo, porque são duas pessoas, eu e Priscila, e nós estamos aqui apresentando o Direito A2 para vocês, junto com nossos alunos. Então é isso, meus amigos e amigas, é o meu testemunho, o meu propósito. Então, o meu propósito o meu propósito e também da Priscila, que adere aqui, não é somente arrecadar valores, não é somente deixar todo mundo milionário, eu acho que é um pouquinho diferente do que, e não tiro o mérito de quem está oferecendo isso, pelo amor de Deus, que a prosperidade tem que ser compartilhada por todos, mas o meu propósito aqui realmente é aumentar a capacidade técnica de cada um dos indivíduos aqui, não só do direito previdenciário, mas para a sua vida, para que você leve os ensinamentos aí para melhorar em todas as áreas de sua vida de produtividade, o seu melhor potencial, tá bom? Então é isso. Essa abertura é a minha primeira apresentação ao vivo, né, para muitos. Muitos talvez já tiveram aula comigo no presencial, no online, interagiram de alguma forma comigo virtualmente, mas aqui eu inicio a minha jornada e agora, conforme minha votação no grupo, o primeiro tema que foi escolhido para nós iniciarmos essa coletânea de estudos foi o estudo dos sistemas de uniformização, né, dos juizados especiais federais. Deixa eu já apresentar aqui meu material que eu preparei para vocês. Claro, não vou fazer qualquer apresentação, a gente tem que caprichar sempre. Deixa eu abrir aqui meu Miro. Já adianto, hoje, né, essa aula está sendo aberta e gravada, ela vai ficar gravada, depois eu vou fazer o upload dela para o YouTube. No YouTube nós vamos ter um canal também, que eu vou colocar muito conteúdo aberto para todos ali, acessível a todos, e essa aula, a aula 0, vai estar lá também à disposição de vocês. Bom, deixa eu abrir aqui, aula 0. Um minutinho. Então vamos iniciando. Para começo de conversa, esse aqui é um dos aplicativos que quem ainda não usa, comecem a aprender sobre o Miro. Vocês, advogados que gostam, né, de fazer apresentações para os clientes, fazer interações com equipes, quem não usa, e inclusive eu vou fazer questão de produzir conteúdo e ensinar para vocês na nossa comunidade esse aplicativo chamado Miro. Um aplicativo de apresentações, onde você formata mapas mentais, imagens, mas o que é mais legal é que eu posso projetar por aqui uma jurisprudência e todos vocês que estão aqui ao vivo conseguem comentar, conseguem interagir com esse slide. Ele não fica um estudo chato, só o professor zapeando slides. Então, às vezes, eu coloco ao vivo, um aluno, ó, digita aqui para mim um texto, uma redação, o outro já vem com uma peça e conecta. Então, o Miro foi a ferramenta que eu selecionei e é o que a gente vai trabalhar no nosso dia a dia para apresentar para vocês, produzir conteúdo, produzir mapas mentais, e a gente vai estudar, e vocês vão aprender a usar essa ferramenta, eu garanto para vocês, tá bom? Então, iniciando a nossa jornada, vamos lá. Vou passando assim. Antes de tudo, quem está indo, vocês estão conseguindo ver a tela? É uma tela introdução procedimentos. Sim, André, obrigado, Cristi. Gente,
quiser abrir a câmera, fica à vontade, tá? Eu reforço sempre isso. Agradeço a Cristian aqui, até bom para o professor, que o professor fica assim, alguém está aqui me vendo, né? Não deixaram só gravando o trem e saíram correndo aí, estão lá vendo alguma outra coisa. Mas vamos lá. Então, estamos aqui. Deixa eu passar para o meu... Essa aqui é a nossa tela de apresentação. E pronto, eu quero falar agora a introdução aos procedimentos de uniformização dos juizados especiais federais. Alex, para que criaram esse negócio chamado procedimento de uniformização? Onde tudo começou? Vamos lá. Essa minha imagem aqui que eu produzi para vocês. Outra coisa que eu vou compartilhar muito, é uma curiosidade. Eu brinco assim, eu sou muito curioso. Tudo que eu estou produzindo, eu vou passar para vocês. E uma coisa que nós vamos estudar muito também é o uso de inteligência artificial para tudo. Desde produzir peças até fazer cotejo analítico de acórdãos distintos para vocês copiarem e colarem na peça. Já tem prompts prontos para isso, a gente vai estudar bastante. Onde tudo começou? Tudo começou na nossa Constituição Federal. E aqui eu quero que vocês entendam por que esse nosso sistema hoje ele é dual. No Brasil, lá na Constituição Federal, 1988, quando nossos constituintes estavam lá desenvolvendo, eles aproveitando, obviamente, uma estrutura anterior, eles resolveram criar 2 tribunais superiores. O primeiro tribunal é o nosso STF, e o STF ganhou a missão magna da Constituição de protegê-la. Em resumo, na prática, o que é o STF? Tudo que envolve interpretação de texto constitucional, o STF, controle concentrado, cabe a sua proteção, análise e a última palavra. Então, aqueles 11 ministros serão os últimos a fazer uma interpretação com base no texto constitucional. Além, claro, do controle concentrado, que a gente, aproveitando o sistema austríaco do nosso amigo Hans Kelsen, cada juiz do Brasil, ele também tem um poder muito importante, muito forte, que é o famoso controle difuso. Então, o juiz, no caso concreto, no famoso controle difuso, ele pode afastar ou não uma lei, ou dar uma interpretação conforme, uma interpretação sem redução de texto, ele pode usar aquelas técnicas de interpretação. Mas em controle concentrado, em regra, é o nosso STF. Então, nós temos aqui a coluna azul, vamos dizer assim, que eu vou representar para elas. E o que é o STF na nossa Constituição? É justamente isso aqui. O STF, na nossa Constituição Federal, lá no artigo 102, ele recebeu como missão, vocês vão falar e interpretar a Constituição Federal. Então, isso já é a primeira dica que eu dou aqui para vocês. Como é que você está querendo levar alguma coisa para o STJ, e daqui a pouquinho vocês vão ver TNU, que está do lado de cá, que ela vai proteger uma outra coisinha chamada Lei Federal? Como é que você está querendo levar precedente do STF, se o STF não faz a proteção de lei federal, mas só de texto da Constituição? Então já guardem esse spoiler aqui, que isso é uma falha muito grande que eu vejo nos pedidos de uniformização de interpretação. Mas vamos continuar nossa missão, nossa história. De um lado o STF, do outro lado o STJ. O STJ, formados aí por 33 ministros, o STJ ele nasceu com a nossa Constituição Federal de 88. Até antes da Constituição existia um órgão só, era o Tribunal Federal de Recursos, junto com o Supremo Tribunal Federal. E eles eram muito misciunados, né? A competência de cada um estava muito misturada ali. Em resumo, o STJ, ele nasce, e muitas súmulas do STF, antes da Constituição Federal de 88, ainda são adotadas pelo STJ, porque antes da Constituição, o STF ele tinha como missão proteger a Constituição Federal e também interpretar a lei federal. Então, o STF antes fazia tudo. Aí, quando veio a nossa Constituição de 88, ela partiu no meio. Por isso que eu brinquei, eu tenho o bloco azul e o bloco verde. Então, agora eu tenho os defensores da Constituição Federal, que são o STF, o Xandão e companhia, e os defensores da interpretação da lei federal. Que aí aqui agora são 33 ministros, que no caso é o Herman Benjamin, Falcão e companhia limitada, toda essa turma está desse lado. E dentro da legislação federal, os protetores, né, os defensores da manutenção da legislação federal, obviamente, eles não iriam defender o texto em si, se é constitucional ou não, isso aí é lá do outro lado. Eles vão defender a melhor interpretação e aplicação possível do texto da lei, de toda a lei federal que for produzida em nosso país.
E isso está previsto lá no artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal. E aqui eu já vou dar outra dica para vocês. Quando você abre o inciso 3, existe uma linha A, B e C. A linha A, toda vez que algum tribunal dá uma interpretação divergente, uma interpretação que ofende o texto da lei expressamente, opa, isso é hipótese de recurso especial. A linha A. A linha B, eu não vou falar ela aqui porque ela trata de interpretação de tribunais de justiça divergente. Mas ela já entra num outro caso, que é a questão de divergência de interpretação. Então, entendo, o STJ ele vai proteger a lei federal em dois casos. Quando há uma ofensa direta ao texto e quando dois tribunais estão em dúvida, tipo assim, não tá batendo aqui a interpretação. O TRF1 fala de um jeito e o TRF2 fala de outro jeito, a mesma situação fático-jurídica. Então, dentro do bloco do STJ, eles protegem o texto da lei e a melhor interpretação. Divergências de interpretações eles querem resolver. E é daqui que nasce o sistema de uniformização de precedentes dos nossos juizados. Os juizados, o legislador, o Constituinte, ele previu no artigo 98 da Constituição, serão criados juizados especiais, regulamentados por meio de lei federal. Só isso. Veio a Lei Federal 10.259. Foi criada a 9.099, a Lei dos Juizados Estaduais, e depois foi criada a Lei Federal, a 10.259. Como é que ela foi gestada? Foi um grupo formado dentro do STJ, ou seja, quem redigiu essa lei foi o próprio STJ. Então, esse grupo do STJ desenvolveu essa norma, e dentro dela ele pensou num sistema de como é que nós vamos fazer para que os juizados especiais federais, de uma forma simplificada, eu até rio aqui, de uma forma simplificada, faça, ao mesmo tempo, a defesa da interpretação e aplicação da lei federal e também a proteção ao texto constitucional. Como é que isso seria feito? Artigo 14 da Lei 10.259 traz isso para a gente. Então, basicamente, foi pensado dentro do STJ, por essa comissão, de uma estrutura onde, de um lado, seguiria um caminho para proteção da interpretação da lei federal. Então, o STJ falou o seguinte, olha, vamos pensar numa ferramenta aqui, num instituto processual, que seja parecido com recurso especial. No âmbito dos juizados especiais federais, não vai existir o recurso especial, então esquece. Então, recurso especial não cabe nos juizados especiais. Então, o que a gente vai criar? Vamos criar um negócio chamado incidente de uniformização. Só que é um incidente, como o juizado ele é muito simples, apenas meras discussões simples cairão nele, as maiores teses ficarão lá no procedimento ordinário, né? Não precisa falar mais nada. Então, vamos eliminar aqui. Não vamos colocar todas as hipóteses lá do texto constitucional. Vamos criar um clone pela metade aí do recurso especial. Então, esse clone vai ser chamado de incidente de uniformização. Pum. De lei, incidente de uniformização de lei, no caso a gente está no juizado federal. Por isso que existe hoje o PUIO e o PEDLEF. E isso aqui foi tão falho na época, só para vocês terem ideia, quem faz juizado especial civil, né, na estadual, o STJ não havia essa previsão desse sistema de interpretação. Aí o STJ teve que criar uma gambiarra, literalmente esse termo, uma gambiarra, com a permissão do uso da reclamação para que fizesse as vezes do incidente de uniformização. Somente recentemente, após a lei dos juizados especiais da Fazenda Pública, que foi instituído lá na Justiça Estadual, só por curiosidade, essa produção, né, esse conteúdo, essa ferramenta para ser uniformizada. Então, sim, voltamos aqui. No Juizado Especial Federal, então, nós temos o pedido de uniformização e de interpretação de lei federal, porque a gente está dentro da Justiça Federal e a gente está tratando de leis federais, não estaduais. E por que existe o PUIO? O PUIO seria o genérico. Depois que foi criado esse pedido de uniformização no STJ, é que eu estou falando já lá na frente, no STJ também para a Justiça Estadual, eles corrigiram essa gambiarra,
Então ficou genérico, pedido de uniformização de interpretação de lei. Por isso que quando muita gente fala PU e o PEDLEF. O PEDLEF você fala até a TNU. Quando você vai para o STJ, como o STJ, o PUI pode ser de lei estadual ou lei federal, então eles cortaram o F. Então é pedido de uniformização de interpretação de lei. PUI. Então fica até explicando já as siglas. Vejam aqui que as minhas aulas são assim, tá, gente? Como eu tenho alunos do básico ao avançado, eu tento agregar e abraçar o máximo de informações possíveis a todos. Então, nisso, no artigo 14, Alex, eu quero saber quais são essas ferramentas que eu vou ter para a gente trabalhar isso. Você vai encontrar isso lá no artigo 14 da Lei dos Juizados Especiais Federais, mas de forma muito singela. Literalmente, lá vai só prever. Haverá um pedido de interpretação de lei. Ponto. Direcionados às turmas regionais, à turma nacional, recurso extraordinário. Ela só vai declarar. Agora, o passo a passo de como essas ferramentas vão funcionar, nós vamos estudar por meio de regimentos. Então, o estudo de regimentos da sua turma recursal, da sua turma regional e da turma nacional de uniformização é extremamente importante para você entender isso aqui. Além, claro, de questões de ordem que a gente vai conhecer no decorrer da nossa jornada. Mas vamos continuar. Então, dito isso, né, o STJ cria essa ferramenta e vamos entender para que mas para que serve tudo isso nessa ferramenta? É realmente necessário ter tudo isso? Olha, vamos pensar bem. Eu fiz esse mapinha aqui para vocês e fiz uma coletânea do número de turmas recursais existentes no Brasil. Então, basicamente, o STJ criou um procedimento para uniformizar tudo que foi produzido, o conteúdo jurídico produzido por essas turmas recursais. No Brasil, nós temos hoje 75 turmas recursais no total, e daqui a pouquinho, eu coloquei a estrelinha lá, depois vocês vão ler, mas eu vou dar um zoom aqui que dá para ver. Futuramente foi aprovado agora em junho a criação da segunda turma recursal da Seção Judiciária do Piauí. Amigos do Piauí, vocês vão receber mais uma, agora oficialmente, né, tem uma história engraçada aí no Piauí, a segunda turma recursal de vocês. Tem um anteprojeto, já foi aprovado no CJF, ele foi encaminhado agora para as casas legislativas para darem continuidade. Então, daqui a pouquinho nós vamos ter 76 turmas recursais no Brasil. Então, hoje o TRF1 tem 20 turmas recursais, o 2, que é menorzinho, tem 10, o TRF3 é o campeão, que é a terceira região, que é São Paulo e o Mato Grosso do Sul, são aqueles que têm uma maior produção de paradigmas para vocês, e aqui já fica a minha primeira dica. Alex, eu sou de uma outra região fora do 3, você está com muita sorte. Você tem grande chance de encontrar um paradigma favorável para você lá no TRF3. Então, se você está fora do TRF3, lá é uma excelente fonte de produção de conteúdo. Também tem jurisprudência, né, contra o segurado, mas tem muita coisa favorável. E pelo grande número de jurisprudência, de acordos favoráveis produzidos na TNU oriundos de São Paulo, então vale a pena dar uma olhadinha lá. E outra dica também, turma recursal de Sergipe. Essa turma, ela incomoda tanto a TNU, mas incomoda no sentido de uma jurisprudência tão pró-segurado que a TNU expressamente coloca. Diversas vezes a turma recursal de Sergipe de respeito à jurisprudência da TNU. Expressamente, eu vou até colocar esse voto aí, quando ela está falando sobre o tema 629, da irrepetibilidade da verba alimentar. Então, também, outra dica, se você quer procurar uma jurisprudência muito, 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 muito legal para os segurados, se você não é procurador do INSS, eu tenho alguns amigos procuradores, vá para o Sergipe. Agora, se você é procurador do INSS e quer uma jurisprudência favorável ao INSS, é só procurar no Brasil todo, né? Que infelizmente o juizado está bem complicado. Então fica nessa dica para vocês aqui também, aproveitando esse slide, uma dica prática. Temos o TRF4 com 12 turmas recursais, o 5 com 10 e o 6, o novo 6, onde eu estou aqui, nós temos hoje 6 turmas recursais. E no meu mapinha aqui, eu coloquei uma balancinha representando a quantidade de turmas em cada estado. Percebam hoje que somente Roraima e o meu Amapá, que nós não possuímos aí uma turma recursal própria, né? Ela é conjugada. Além de tudo isso, nós temos as turmas 4.0. Nós vamos falar também sobre as turmas 4.0 no decorrer desse meu curso sobre os sistemas de uniformização que já foi implementada
muito na primeira região, que é aquele caso, né, que tem muitos alunos que me perguntam, professor, sou de Belém, como é que meu processo foi parar lá em Rondônia? Eu digo, não, calma, é um projeto novo aí, e tem ferramentas que a gente pode retirar, inclusive ela da 4.0. Então, vamos continuar. Então, toda essa turma aqui, ela congrega, no total, 225 juízes federais. Então, são 225 juízes federais fazendo a interpretação das leis federais no Brasil. Então, imagine, 225 juízes federais, com 75 turmas recursais, a chance de existir uma divergência é muito grande. É muito grande. Já trabalho há muito tempo no judiciário. Às vezes, entre dois juízes, o titular e o substituto já tem uma briga que eu falo, uma briga de entendimentos tão grande, que a gente tem que praticamente criar duas secretarias, isso está um trabalho, imagine, entre 225 juízes federais. Não é à toa, então, que eles precisavam unificar o entendimento para que todos esses juízes adotassem o mesmo padrão de julgamento, a mesma forma de seguir um processo. E aí foi criado o simplificado sistema de uniformização dos juizados especiais federais. É muito simples, eu coloquei essa imagem aqui, esse mapinha, porque ele representa a simplicidade que o STJ criou. Deixa eu passar logo para o meu próximo slide. Basicamente é isso aqui. Eu acho que do lado direito não ficou muito clarinho, mas como é que funciona hoje o sistema de uniformização gestado por aquele projeto, aquela equipe do STJ no anteprojeto dos juizados? O seu processo inicia na vara federal do GF. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Deixa eu pegar um elemento aqui que eu possa interagir com vocês. Pronto, peguei minha canetinha. O processo começa lá no Juizado Especial Federal, até 60 salários mínimos, vocês ingressaram. Você, infelizmente, obteve uma sentença de improcedência. Qual é o próximo passo? Recurso inominado, que nós vamos ter aula sobre recurso inominado, ele foi ficou em segundo lugar, empatado praticamente, né, com os sistemas de uniformização. Então, você ingressou com seu recurso nominado para as turmas recursais. A turma recursal proferiu um acórdão, e esse acórdão, infelizmente, não foi favorável ao seu cliente. O que acontece a partir de agora, Alex? O que eu posso fazer? Primeira coisa, você já começa a ficar meio complicado que aqui, a partir daqui, e até pode parecer feio o que eu vou falar, mas a partir daqui não me interessa mais o seu caso concreto. A partir daqui, só me interessa uniformizar em abstrato, criar teses, para que todas as turmas recursais do nosso país a sigam. Seja a melhor interpretação da lei federal possível, ou seja, na melhor defesa e aplicação do texto constitucional. Então, é por isso que muitas vezes aqui a gente tem a aplicação da famosa súmula 42. Não se admite aí, súmula 42 da TNU. A gente não admite sede de pedido de uniformização, reexame de matéria fática, ou seja, não me interessa o que aconteceu no caso concreto, apesar que você precisa apresentar os fatos do caso concreto, né? Senão você não passa no cotejo. A gente vai estudar sobre isso. Mas aqui é muito importante, porque tem muito aluno iniciando na jornada previdenciária que me pergunta, professor, qualquer coisa eu resolvo isso na TNU. Amigo e amiga, não fale mais isso. Porque se tiver uma frase falando a prova testemunhal foi suficiente, você não consegue mais emplacar, é quase impossível passar na TNU. Qualquer tipo de busca de fixação de uma tese para que essa tese seja aplicada depois ao seu caso concreto. Então toma cuidado aqui. Aqui a gente já fala que não são mais cortes de fazer a justiça do caso concreto. São cortes de uniformização. A preocupação maior deles aqui é pacificar a jurisprudência. E pacificada a jurisprudência se passa a um segundo momento no caso concreto, que é justamente, peraí, teu caso concreto está de acordo com essa tese que nós fixamos? Não. Por isso que eles devolvem muitas vezes o processo para a turma recursal. Eles nem se prestam a já resolver o problema ali. Não, fixei a tese, vai lá para a turma recursal de origem, lá a turma recursal de origem vai fazer o julgamento do caso concreto. É muito por isso que acontece também. Então, vocês que estão começando agora no previdenciário, tomem cuidado com isso. Quando vocês forem, a partir daqui, essa é a barreira, tomem cuidado em achar que vão resolver aí falta de prova, que a prova deficiente, cerceamento de defesa, testemunhas, né, que não foram ouvidas.
Você tem que lutar antes de chegar nessa etapa, porque depois que ultrapassou aqui, infelizmente, você não consegue mais reverter. Então, pois bem, chegamos no acórdão, eu fiz, e a gente vai aprender a estudar o acórdão. A partir do conteúdo, dos fundamentos, você vai seguir 2 caminhos diferentes. Se aquele acórdão, ele apresenta divergência da interpretação da lei federal, aqui eu vejo, olha, eu consigo identificar que a minha turma recursal está julgando de forma diferente do que uma outra turma recursal está analisando. Então, opa! Então, esse é o sinal, divergência de interpretação de lei federal, que você vai seguir essa jornada pelo lado direito aqui, ó, o caminho verde. A minha turma recursal, ela fez uma interpretação constitucional do caso concreto. Ela citou só a Constituição para negar o benefício do meu cliente. Para onde é que eu estou indo? Onde eu devo ir? Você já pode iniciar de imediato pelo lado esquerdo, direto para o STF. Então, da turma recursal, olha aqui como é diferente do procedimento comum, fazendo até um cotejo aí para quem veio lá do procedimento comum. Da turma recursal, eu, Alex, se eu for advogado, doutor Alex Souza, advogado, recém-formado aqui, tirei meu AB, da turma recursal você pode ir direto para o recurso extraordinário. Inclusive deve, né, se o conteúdo do seu texto traz informação de texto constitucional, porque lembra, quem faz a proteção, a defesa, a interpretação, a melhor interpretação da Constituição possível é o STF. Então essa é a primeira ferramenta que nós temos. Em seguida, nós temos, não, Alex, meu caso concreto aqui é somente ofensa a texto de lei federal. Não tem nada aqui de texto de Constituição, não tem nada. Então você vai iniciar a jornada pelo lado direito, a jornada aqui da melhor interpretação da lei federal. Agora, aqui é bem interessante que vocês vão começar a perceber que nós temos muitas similaridades com recurso especial. Quem for muito craque, quem gostou de estudar muito RESP na faculdade, vai se dar bem aqui. Porque vocês vão perceber, lembra do artigo 105, lá do início da aula? No artigo 105, ele traz 3 hipóteses, a hipótese A, B e C. A hipótese A, a ofensa ao artigo de lei, ela não foi adotada expressamente no GF. Só que de vez em quando tem muito relator que fala, mas ele deixou de indicar corretamente o artigo de lei federal, meio que trazendo a hipótese da linha A para o GF, que não existe na lei. Então a lei, caso A, sai. Que era o caso mais fácil, inclusive, no recurso para quem faz recurso especial. Hipótese B não se aplica, né, porque é justiça estadual, sai hipótese B, e aí a linha C, ela foi transposta do sistema do recurso especial para o juizado. Então, o que é a linha C? Divergência de interpretação de lei por tribunais, por turmas recursais diferentes. E aqui que entra a grande dificuldade, porque você tem que encontrar similitude fática e similitude jurídica, conectar e fazer o que a gente chama de confronto cotejo analítico. A turma recursal falou uma coisa sobre essa lei, e a turma recursal de outra coisa falou outra. E aqui que é a grande luta, né, você demonstrar o que é esse cotejo, as conexões, as identidades, e a gente vai ter aula só sobre isso. Só como a turma recursal vem, a TNU principalmente, vem dando essas orientações para a gente, eu coletei essas informações e vou conectar e vou transformar isso para vocês. Só que é muito interessante. Aí começa o procedimento simplificado do juizado. Turma recursal. Eu, Alex, advogado, comecei minha pesquisa. Procurei algum caso fático idêntico ao meu. No primeiro momento, infelizmente, eu só encontrei jurisprudência de uma turma recursal da minha mesma região. O que você vai fazer? Eu encontrei jurisprudência, vou fazer para a TNU. A TNU é mais importante, é o órgão nacional. Vou para lá. Vai dar certo? Não vai. Aqui, assim como eu falei, precedente do STF não vai te ajudar a levar a discussão para o lado direito, lembra? Tem muito aluno, muita aluna, que quando eu pego para fazer correção do PEDLEF, está colocando lá como paradigma, fazendo cotejo com voto de respeito ao voto do STF. Não faça isso. Você vai colocar ofensa, a súmula vinculante, ofensa representativa de controvérsia, você pode colocar porque está previsto na lei. Mas fazer cotejo com o voto de turma do STF, voto da primeira ou segunda turma, não faça isso, pelo amor de Deus, tá bom? É uma dica que estou reforçando. Da mesma forma, você só tem jurisprudência de turma recursal da sua mesma região. Eu estou aqui em Uberaba,
A minha turma recursal aqui, seria a turma recursal de Uberlândia. E eu pesquisei um caso concreto, só achei jurisprudência da turma recursal lá de Belo Horizonte. Dá para levar para a turma nacional? Não dá. Então acabou, Alex, encerrou a minha vida? Não. Aí existe um órgão muito pouco utilizado e que pode ser utilizado também ao mesmo tempo junto com a TNU, chamado Turma Regional de Uniformização. Então a Turma Regional de Uniformização, ela foi desenvolvida justamente para isso, sanear divergências de interpretações de lei dentro de uma mesma região. Eu não vou falar TRF aqui para não confundir a gente, tá bom, gente? Então, você tem que fazer a coleta de jurisprudência de apenas turmas recursais. Outra dica que acontece muito: não utilizem jurisprudência de Tribunal Regional Federal como paradigma válido para fazer cotejo. Outra dica aqui, eu vejo tem muito voto de não conhecimento por essa ofensa assim também. Tem muita gente estudando jurisprudência de TRF. Ah, mas o TRF. Percebe que quando eu faço meus jurisprudências em dia, eu nem falo TRF quando eu estou falando de juizado, para não gerar essa confusão. O TRF, ele não integra a estrutura judicial do Juizado Especial Federal. TRF entra aqui apenas para fazer a administração. Claro, tem um desembargador, presidente da turma regional, mas só nesse momento que eles se conectam. Tudo que é produzido de conteúdo, vamos colocar assim, de jurisprudência por um TRF, não serve de nada para o Juizado Especial Federal. Eles têm total independência e autonomia e não se conectam. Ah, mas o juiz utilizou jurisprudência do TRF na sentença. A TNU citou jurisprudência do TRF no acordo. Aí é o judiciário. Mas vocês, advogados, não façam isso. Se vocês quiserem perder, tipo assim, nem entrar no mérito de um PEDLEF, é utilizar acórdão do TRF, utilizar acórdão do STF como paradigma, seja como argumento de autoridade, paradigma para cotejo. Ah, encontrei um caso fático idêntico lá na primeira turma do TRF da 4ª Região, que é muito bom, né, para vocês advogados. E ela divergem do julgamento da turma recursal aqui de Uberlândia. Perdeu. Lembra que eu falei? A gente está querendo uniformizar turmas regionais, não turma de um tribunal regional federal. Então, por favor, desde o início eu vou colocar esse alerta para vocês, porque eu tenho um grande número de profissionais que caem nesse erro estudando jurisprudência da TNU. Então, tudo bem, Alex, existe essa turma regional, mas tem situações também que você vai fazer a coleta de jurisprudência e só vai encontrar jurisprudências de outras regiões. Eu estou aqui em Uberaba, minha turma recursal é Uberlândia, pesquisei, só achei um caso ótimo, maravilhoso, lá na turma regional de Sergipe. Vou elogiar muito lá a turma de Sergipe. Se você é de Sergipe, parabéns, você tem acredito, né, que tem uma das melhores turmas recursais, pelo menos pela jurisprudência que é produzida lá. Então, encontrei de Sergipe. A minha região, não vou falar TRF, a minha região é a 6ª. Eles estão na região 5ª. Regiões diferentes. Então, aqui no caso, eu tenho divergência de regiões. Então, como eu tenho divergência de regiões, eu vou levar da turma recursal lá para a turma nacional de uniformização. Então, aqui seria um pedido de uniformização direcionada para a TNU. Então, tenho mais uma ferramenta. Eu já apresentei para vocês a primeira ferramenta, que é um recurso extraordinário para o STF. A segunda ferramenta, que é um pedido de uniformização de interpretação de lei para a turma regional de uniformização. E agora eu apresento para vocês a terceira ferramenta, que é um pedido de uniformização de interpretação de lei federal para a turma nacional de uniformização, que é a mais utilizada hoje, né, que você tem mais possibilidade de trabalhar. E aqui eu já dou uma dica, né, que já tem meus bilhetinhos. Deixa eu organizando aqui meu slide. O STF está no artigo 15 da lei. Depois eu vou colocar aqui o recurso extraordinário. Não está aparecendo, mas aqui eu quero colocar uma dica para vocês. Aqui a primeira dica que eu dou, vocês podem anotar, mas vai estar no material de vocês. Alex, o seguinte, eu fiz o estudo aqui da jurisprudência, eu fiz o estudo do meu acórdão. A turma recursal
Tem um capítulo que trata de matéria constitucional. Eu vi aqui que esse caso diverge de uma jurisprudência de Belo... Eu estou em Uberaba. Em Uberlândia, da jurisprudência de Belo Horizonte. E ainda eu vi também que tem uma divergência da jurisprudência lá de Sergipe. O que eu faço nesse caso? Tem uma ordem, tem uma sequência lógica. O que eu tenho que fazer aqui na prática? Na prática, anotem, questão de ordem 32, você pode entrar contra um único acórdão de uma turma recursal com 3 incidentes aqui, eu vou falar incidente, mas com 3 ferramentas para pacificar a jurisprudência ao mesmo tempo. Então você está lá no prazo, fez o embargo, deixou tudo amarradinho, agora eu vou produzir. Você tem a opção, claro que você deve. Se tem um conteúdo, um capítulo envolvendo interpretação da Constituição Federal, você deve entrar com um RE. Pronto, peça 1 está feita. No mesmo protocolo. Nossa, eu também tenho aqui uma jurisprudência contra divergência de interpretações na mesma região. Você vai entrar com o PEDLEF aqui, para a TRU, e no mesmo protocolo, no mesmo prazo, você vai entrar com um pedido de uniformização para a turma nacional de uniformização para a TNU. Como vai ser o enfileiramento disso, Alex, na prática? Na prática, o RE vai ficar sobrestado, o pedido de uniformização vai ficar sobrestado e eles vão aguardar o resultado da TRU. Porque se a TRU já der provimento ou não, der provimento, ok, o processo volta para a vara de origem. Volta. E aqui, né, vamos dizer, meio que perde o objeto. Porque você já obteve o resultado que você queria. Mas e se meu pedido na TRU não der certo? Aí, automaticamente, aquele pedido que estava na TNU, ele é destravado. E mais ainda, você pode entrar contra um pedido de uniformização contra esse acórdão da TRU. Olha como o negócio começa a ficar meio complicado. Então, tem um pedido de uniformização contra o meu acordo de origem, tem um pedido de uniformização contra o acordo da TRU. Dá para fazer isso também. E olha que eles falaram que era assim. Então, dá para a gente trabalhar dessa forma. Deixa eu apagar aqui para não ficar bagunçado. Então, anotem aí, para não cair nesse erro. O que acontecia muitas vezes? Eu tinha um acordo de origem, o profissional ele ingressava com o pedido de uniformização para a TRU e esperava a TRU resolver o caso. Se a TRU não acolhesse, e ele não tivesse lá um precedente para entrar contra aquela decisão da TRU, não, nossa, eu quero voltar para trás. Eu quero entrar agora com pedido de uniformização contra o acordo de origem, porque a TRU já julgou. Intempestividade. Era isso que era considerado. Então, anotem, questão de ordem número 32. Eu não lembro em outro, claro, deve ter no procedimento trabalhista, mas para vocês verem, no procedimento comum, a gente entra com o RESP e entra com o RE. E ponto final. Aqui não. Aqui você já pode entrar com 3 peças e lá na frente o negócio só vai complicando mais. Por quê? Porque digamos que você fez a TRU, você fez essa jornada do herói aqui, eu brinco que é a jornada do herói. Turma recursal, você foi para a turma regional de uniformização, não conseguiu êxito, foi para a TNU. A TNU se manifesta ao final das contas, ela também produz um acórdão. Só que esse acórdão da TNU, ele está em desacordo com a jurisprudência dominante do STJ. Lembra, o STJ é o último bastião, é o protetor final da interpretação da lei federal. Então, a lei federal, ainda na TNU, está sendo desrespeitada, porque o STJ, que dá a última palavra, está falando o contrário. Então, você ainda pode levar a discussão no último PEDLEF, que é o pedido de uniformização e de interpretação de lei ao STJ, quando ofende jurisprudência dominante. Questão de ordem número 5 da TNU, anotem aí, é a jurisprudência da questão de ordem número 5 da TNU, que vai falar o que é essa tal dessa jurisprudência dominante. Então, você ainda tem essa jornada, você pode lutar ainda até o STJ, e ao final o STJ ainda pode ofender a lei federal, ou a interpretação da Constituição, como já aconteceu.
tem um pedido de interpretação de lei que o STJ, no momento de produzir o acórdão, ele faz uma interpretação constitucional do caso concreto. O que acontece? Você ainda pode entrar com recurso extraordinário também para o STF. E o STF ali ainda pode dar uma última palavra. Então me contem aqui se isso aqui é simplificado ou não. Se a gente tem essa maluquice lá no procedimento comum. O procedimento comum, saiu o acordo no TRE, da turma do TRF. Claro, depois de vários agravos, você leva essa discussão em recurso especial ou em recurso extraordinário. E do recurso especial, no máximo, a questão pode voltar para o STF. Não temos aí nós não temos no procedimento comum ordinário, até a chegada ao STJ, essas duas figurinhas aqui, ó. Opa, perdão. É que eu vou melhorar esse. Nós não temos essas duas figurinhas, que é a turma regional e a turma nacional. Nós não temos essas duas grandes barreiras até a última palavra do protetor da interpretação da lei federal. É isso aqui que nós temos de diferente do procedimento comum da Justiça Federal com o procedimento de uniformização do JEF. E percebam que você tem vários... Claro que isso aumenta as oportunidades de você também obter sucesso até o STJ, mas infelizmente também você aumenta as possibilidades, as dificuldades de revertê-la. Porque cada uma dessas casas vão apresentar barreiras, vão apresentar enfrentamentos, pegadinhas, para não conhecer o teu recurso. Então, aqui já chegamos a quase 8 horas, e eu quero só apresentar hoje meu último slide do dia para vocês, que é basicamente um mapa mental. Vocês vão ver que eu sou viciado também em estudar. Tony Buzide, o criador dos mapas mentais, e aqui no Brasil a Liz Kimura, quem faz bastante sobre isso, quem gosta de estudar depois pode me chamar no privado. Eu gosto muito de mapa mental, gente. Eu acho que é o melhor, é o que deu certo comigo para memorizar informação. Então, criei um mapa mental para vocês aqui, ó. Vamos apresentar ele para vocês. Material de estudo. Então, obviamente, se eu estou falando aqui na aula 0, do procedimento, que eu tenho que apresentar para vocês a história, como é que nós chegamos até aqui, o problema que nós temos que resolver, que é justamente essa complicação, e agora as soluções. E a primeira solução que eu dou para vocês, profissionais que vão atuar, é onde nós vamos estudar, material de estudo. Primeira coisa, vade-mecum. Existe um vade-mecum para quem vai atuar no Juizado Especial Federal? Ainda não, não existe. Então nós temos que montar o nosso próprio vade-mecum. O que vocês têm que estudar hoje para quem vai atuar no âmbito do procedimento de uniformização? O nosso amigo André, que está começando agora na jornada, o André ainda está lá na fase administrativa. Você viu, André, onde você pode chegar lá na frente? Eu brinco que isso é como se fosse um videogame, né? O André ainda está na fase 1. Isso aqui você pode chegar lá na fase especial. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que ler. Artigo 14 da Lei 10.259, que ela me traz aqui a declaração do que existe de ferramentas para vocês, advogados. Em seguida, mas lembra que eu falei? O artigo 14 ele só declara, mas ele não estipula prazo, forma, o que eu tenho que fazer, o passo a passo. O passo a passo está dentro das resoluções do Conselho da Justiça Federal. Vocês, alunos e alunas que estão aqui, os 5 tribunais, os 6, né, gente, eu sempre esqueço, os 6 tribunais, e olha que eu sou do 6, os 6 tribunais, eles estão ali amparados, tem um grande guarda-chuva chamado Conselho da Justiça Federal, onde os 6 desembargadores presidentes se reúnem e resolvem questões administrativas. Só que muitas dessas questões administrativas, elas vão entrar em detalhes processuais. E um grande detalhe, e tem muitas resoluções, nós vamos estudar muito no nosso direito A2, muitas resoluções. Temos aqui a mais importante, para vocês, que estamos agora... E, como eu falei, esses procedimentos, eles são desenvolvidos por regimentos internos. E dentro do Conselho da Justiça Federal, quero passar para vocês essas duas aqui, ó. Anotem aí para estudar. Alex, eu quero ficar craque em o sistema de procedimento de uniformização. Primeira resolução do Conselho da Justiça Federal, o famoso CJF. Resolução 586 de 2019. O que ela é? É o regimento interno da TNU. Então, lembra que eu falei? O artigo 14 lá da lei do JEF, quando o pessoal do STJ bolou, eles não entraram em detalhes.
Quem criou os detalhes foi o Conselho de Administração do CJF. Na época era 5, hoje 6, os 6 desembargadores presidentes. Então, estudem esse regimento. Esse regimento é o CPC da TNU. Se você, André, por exemplo, o André quer chegar lá na fase especial, lá na TNU, ele vai ter que estudar o CPC da TNU, que se chama Resolução 586, o regimento interno. Vez ou outra está sofrendo alguma atualização. Eu coloquei aqui artigo 12 e 16, é porque ele trata de forma mais específica sobre o pedido de uniformização. Vocês vão abrir lá, vai falar o que é a TNU, como é a composição, como é a ordem de julgamento, vai dar várias dicas práticas para vocês. E é bom que leiam, gente, leiam, porque o diálogo com um juiz que está na TNU, quando você for peticionar, o diálogo é sempre citando o regimento interno. Né? Essa é uma dica que a gente sempre dá. Em vez de citar lá o texto da Constituição, não, já fala lá, olha, o artigo do regimento, eu estou seguindo a norma que vocês devem seguir, o script de vocês. E quando você cita a resolução administrativa tão interna, já dá uma autoridade, diga, esse advogado aqui conhece, esse sabe. Porque esse está indo direto na fonte onde eu, servidor, lembra? Por isso que a gente brinca assim, vocês têm que citar IN. No judiciário, citem as resoluções. Pronto, vamos fazer essa analogia que vocês vão entender o que eu estou falando, para quem é advogado. Qual outra resolução muito boa que eu recomendo nessa aula para vocês? A resolução 347 de 2015. Essa resolução aqui é legal porque veio o CPC 2015, só que o CPC, obviamente, ele se aplicou mais para o procedimento comum ordinário de forma supletiva para o juizado. E deu muita briga, porque tinha juiz que falava, isso aqui não é compatível com o juizado, e a TNU, para tentar pacificar essa briga, criou essa resolução, falando, vocês aí embaixo, regimentos, turmas recursais, vocês vão seguir esse entendimento sobre o CPC aplicado ao Juizado Especial Federal. A grande briga, inclusive, lá para quem gosta de processo civil, é que até hoje nós não tivemos essa compatibilização. Aí muitos ativistas judiciais começam a utilizar de princípios para afastar normas expressas do CPC, como a ofensa à não surpresa, artigo 10 do CPC, que isso é uma grande briga. Então fica essa dica para a gente sempre dar uma olhada como a TNU entende que tem que ser interpretado. Para vocês terem ideia, não sei se o Carlos está aqui, um grande amigo meu, Carlos, é um meu grande apoiador, eu brinco que ele é um dos meus membros fundadores, foi um dos meus primeiros alunos aí. O Carlos, a gente pegou aqui em Minas Gerais, quem atua na turma recursal de Belo Horizonte, eles têm uma portaria que fala que após a realização da sessão, automaticamente, após 30 dias, inicia-se a contagem do prazo recursal. A gente fala 30 dias, mas esses 30 dias é corrido ou é sequencial? Aí ficou esse hiato. Veio o CPC 2015, que trouxe a contagem de prazo em dias úteis, só que até hoje essa portaria lá dessa turma recursal de Belo Horizonte, ela não foi adequada, eles não passou por esse crivo aqui da resolução 347. E aí eles fizeram uma interpretação no caso do Carlos, o Carlos entrou com pedido de uniformização, e aí o relator falou, está intempestivo. Mas por quê? Porque esses 30 dias são corridos, não em dias úteis. Opa! Esse ato administrativo, essa portaria, que é um ato administrativo de Belo Horizonte, da subseção judiciária de Belo Horizonte, ela não é compatível com o texto do CPC e ela ofendeu a resolução 347 de 2015. Então, tá vendo? Você tem que puxar esse argumento para afastar uma intempestividade. Aí, o que foi necessário? Um agravo interno, aí eu tenho um agravo interno para destravar agravo nos próprios autos, foi nesse caso, porque era intempestividade, para destravar o recurso e o recurso subir para a delibação lá pelo ministro presidente do STJ. Viram como é importante a gente dominar essas resoluções? Às vezes você acha assim, isso aqui é bobagem, mas às vezes você vai encontrar situações administrativas que são resolvidas por essa resolução. Portarias ilegais, são ilegais porque contrariam a própria norma superior, e aí você usa aqui do direito administrativo para fazer esse controle. Infelizmente, esse controle tem que ser feito dentro de uma peça judicial, né, muitas vezes, aí é meio complicado. Mas a gente vai ver casos de portarias de juizados especiais que foram cassadas pelo CNJ. Eu quero explorar, vai ter uma aula específica aqui de procedimento de controle administrativo para vocês controlarem aí portarias de atos ordinatórios aí, ou portarias inconstitucionais, literalmente, de alguns magistrados, tá bom? Então, aqui é um primeiro material que você tem que estudar.
Outro, que você sempre tem que estudar é o regimento interno da sua turma regional, tá? Isso aqui também não tem jeito. Você vai peticionar, você vai dialogar com o juiz ou juíza da turma recursal, você já começa falando a linguagem do regimento interno, tá bom? Então, o dever de casa hoje, temos aqui, ó, no material vai estar bonitinho, qual é cada uma das resoluções que você vai ter que baixar, resolução do TRF1, do 2, do 3, do 4 e do 5, Alex. Do 5, você vai pesquisar um por um. A quinta região, ela tem uma coisa sui generis. Cada turma recursal tem o seu próprio regimento interno. Então, você, meu amigo, minha amiga, que atua na quinta região, eu estou com um caso lá de Sergipe, fechou uma parceria. Então, você vai baixar o regimento interno da turma recursal de Sergipe para trabalhar. Eu peguei uma parceria agora, estou com um caso do Acre. Não tem problema, regimento interno do Acre é o mesmo regimento para toda a primeira região, que é a resolução PRESE 17 de 2014. Eu tentei conferir depois se foi atualizada, mas eu dei há pouco tempo essa aula, essas portarias estão atualizadas. Mas acompanhem sempre, porque vez ou outra estão ocorrendo modificações. Mas estudem, pelo amor de Deus, não baixem e salvem no computador de vocês, tá, gente? Sempre acessem de forma online, porque esses regimentos, eles são constantemente modificados. Já vi casos de gente citando artigo de resolução aí superado, prazo, procedimentos, e se complicando. Então, fique de olho também nos regimentos internos de cada turma regional. Aqui eu não coloquei, mas você sempre, é importante, né, chegar na secretaria lá da sua turma recursal e chegar assim, vocês podem me dar aí a portaria de atos ordinatórios, por gentileza? Ou pedir por e-mail, que eu brinco que eles falam que cada juiz e cada juíza tem um CPC, não é? O CPC do juiz e o CPC da magistrada, da juíza, se chama portaria de atos ordinatórios. E essa dica serve tanto para a turma recursal como para secretarias de qualquer procedimento dos juizados especiais federais e de qualquer lugar do Brasil, inclusive TJs e TRTs e Justiça Militar. Porque o que é isso? É a forma, é o algoritmo que como cada juiz conduz o processo. Então, muitos despachos de mera impulsão que ele daria ali, ele já coloca nessas portarias de ato ordinatório e muitas vezes ele já meio que pré-julga, tá? Tem vários locais aí, vários juizados, que vocês podem me confidenciar isso, que você chega aqui, olha, quando juntar, se não juntar esse documento, não haverá designação de audiência no segurado especial e será inclusive indeferida inicial. Já peguei várias portarias nesse sentido, que justamente são portarias que você tem que discutir no CNJ. Bom, então, aqui é o nosso Vademecum, está prontinho para você enfrentar essa batalha, esses estudos. Outro ponto muito importante para trabalhar em procedimentos de uniformização, é claro, é a nossa grande e velha jurisprudência. E aqui, o que você tem que juntar? Primeiro, súmulas da TNU. As súmulas da TNU, elas perderam muito, né, vamos dizer assim, não estão produzindo muitas súmulas nos últimos anos porque elas se perderam em prol dos representativos de controvérsia. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que é. Mas as súmulas ainda são válidas, importantíssimas, e sempre que você está resolvendo um caso, você vai montar uma petição inicial, dá uma olhadinha se não tem uma súmula da TNU favorável em abstrato à tese que você está defendendo no caso concreto, tá bom? Porque aí você já vai, eu falo já pré-questionar, é tecnicamente incorreto, mas você já traz essa discussão da súmula da TNU para a sua petição inicial, porque lá na frente, na fase recursal, você não vai ter aquela rasteira da inovação em sede recursal, a afirmativa, né, a citação da súmula TNU só surgiu agora no pedido de uniformização e não foi pré-questionado na origem. Então, por isso que é importante você já trazer todo o máximo de jurisprudência na sua peça inicial para fins desse pré-questionamento, para evitar a inovação em sede recursal. Súmulas da TNU, coloquei aqui no material o linkzinho que vocês vão clicar, e aí vocês vão acessar o site do CJF, o hot site com todas as súmulas. Estudem, e na nossa comunidade também eu vou explorar súmula por súmula. Podem ter certeza disso, meus amigos. Pela importância que elas têm, eu vou trabalhar com vocês. Em seguida, representativos de controvérsia da TNU. Que é isso, Alex? Que eu não achei isso na lei? O que é esses representativos? Isso aqui foi o seguinte, 2015, novo CPC, veio aquela pegada, né, de uniformização, de jurisprudência,
de sistema de precedentes, muitos falam em comodização do direito brasileiro e coisas assim. Então, foram implementados e desenvolvidos mais ainda, né, o sistema de repercussão geral no STF e os temas repetitivos no STJ. E como o STJ... Lembra, a TNU não está do lado do STJ para proteger a interpretação da lei federal, então vamos criar também uma ferramenta que agregue vários casos em abstrato e resolva de uma vez, e a gente só aplica o tema. Fica mais fácil de ficar organizado, né, a uniformização de interpretação de lei federal. E de forma regimental foi criado o que nós chamamos de representativos de controvérsia da TNU, que é o irmão gêmeo dos repetitivos do STJ. O mesmo procedimento. É feita a coleta de casos concretos, em abstrato se extrai uma tese, a questão controvertida, e no julgamento colegiado é fixada uma tese, e essa tese ela tem que ser seguida por todas as turmas recursais do Brasil. Eles falam que não é persuasiva, tá, gente? Isso aqui, mas na prática, se o juiz não a segue, você vai derrubar esse acórdão do juiz. É o famoso dar murro em ponta de faca. Então, quando você começa uma peça judicial, citando que aquele seu caso concreto se adequa a um representativo de controvérsia da TNU, meu amigo, é 99%, 99% eu não posso dizer, 50% ganho, porque tem aí um espaço da questão da prova no caso concreto. Então, o domínio desses representativos, e está aqui o link para vocês, também é extremamente importante. Por quê? Porque a ofensa ao texto do representativo é uma tese do representativo, você pode utilizar como um paradigma para instruir seu pedido de uniformização. Tudo bem? Outra que vocês têm que estudar, questões de ordem da TNU. Amigos e amigas, isso aqui é muito negligenciado, até nas aulas. CPC da TNU, Alex, onde está? Está aqui nas questões de ordem. Isso aqui, e muitos magistrados em votos escritos colocam as orientações dos 12, hoje são 12 juízes federais que compõem a TNU, de como vocês, advogados, procuradores do INSS e procuradores de outros entes, devem redigir a peça e entregar ela para a TNU para que ela tenha conhecimento, ela seja conhecida, ela vença aquela primeira barreira, ela chegue ao mérito. Então, basicamente, questões de ordem soma-se ao entendimento que são 12 pessoas falando para vocês, advogados. Senhores advogados, por gentileza, leiam esse script, esse checklist, e verifiquem se a peça de vocês está adequada a esse checklist. Questões de ordem, eu falo que é um grande checklist da TNU. Então, quando você for redigir a sua peça, dá uma olhada se ela está de acordo, se você não esqueceu nenhum dos detalhezinhos aqui das questões de ordem. Tá bom? Hoje estamos com 52 questões de ordem, salvo engano. E tem muita dica prática lá, muita dica prática mesmo. E as questões de ordem, elas são muito citadas também nos votos dos juízes. E nós vamos estudar as questões de ordem, vai ter um curso só de questão, isso eu faço questão. Eu faço questão de estudar questões de ordem, né? É porque várias questões de ordem da TNU, elas replicam súmulas impeditivas de recursos do STJ. Nós vamos estudar isso. Então, todo aquele conteúdo que você estudou na faculdade sobre súmulas impeditivas de recurso, ou você estudou em algum curso, nós vamos resgatar essas informações e adequá-las às questões de ordem da TNU. Vocês vão ver que tem vários casos assim. Então, desde já, comecem a ler essas questões de ordem, está aqui o linkzinho, para vocês sempre pegarem o atualizado desse material. Por favor, estudem questões de ordem. Tão importante como estudar súmulas e representativos são as questões de ordem. E, por fim, uma ferramenta muito boa para vocês é o repositório TNU. O repositório TNU é um PDF que é criado todo mês, está aqui nesse link, onde, como eu falei, a TNU produz súmulas, a TNU produz representativos de controvérsia, mas a TNU também produz teses em abstrato. Essas teses, muitas vezes, elas não foram afetadas para virar um representativo de controvérsia, muitas vezes elas não deram origem a uma súmula, mas essas teses, elas são repetidas e aplicadas várias e várias vezes a casos que chegam até a TNU. Só que essas teses se perdiam.
Então, com a chegada do Dr. Daniel Machado, como juiz auxiliar da TNU, ele criou esse repositório. O que é o repositório? É um PDF onde são selecionados vários temas, por exemplo, direito previdenciário, segurado especial, aposentadoria do rural. Então, eles fizeram um índice conforme o tema, né, previdenciário, e ali naquele tema eles colocaram as súmulas, colocaram os representativos e colocaram as teses também. Então, muitas vezes você não vai ter súmula favorável, não vai ter representativo favorável, mas tem uma tese ali que é muito boa, por favor. Aí o que você vai falar? Esse acordo aqui da turma regional, ou da minha turma recursal, está ofendendo a jurisprudência da TNU firmada na tese, tal, e você vem detonando, arrebentando, fazendo com tudo. E esse documento é muito bom, gente, vocês não têm ideia, porque ele facilita o trabalho de vocês, desse garimpo, dessa mineração de jurisprudência. A única dica que eu dou para vocês, pelo amor de Deus, não façam isso. Não baixem esse PDF e deixem salvo lá na área de trabalho. Ah, tá aí, eu já baixei. Porque mês a mês esse PDF é atualizado. Inclusive, tem lá no cantinho, né? Data da última atualização. Sempre fiquem por dentro, sempre peguem o mais recente. Por isso que eu falo, nunca deixem salvo no arquivo lá no Google Drive da vida, não façam isso. Vão direto à fonte, claro. Baixo do mês, ó, tá aqui o do mês, baixei para me ler, coloquei no meu Kindle, tá lá no meu, para ver as novidades, sem problema nenhum. Fica muito fácil, né, de apertar o Ctrl F e procurar uma palavra-chave, colocar para a inteligência artificial estudar e criar um agente GPT, como eu estou fazendo, e eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco. Então, tudo isso vocês podem utilizar, tá bom? Então, é a dica que eu dou para vocês fecharem o estudo de jurisprudência, que é claro que vai muito além de técnicas também de pesquisa de jurisprudência, mas basicamente para você que está chegando agora nessa etapa do processo previdenciário, domine isso aqui. Você dominando isso aqui, você domina o Juizado Especial Federal, com certeza. Esse coração de jurisprudência. Tá bom? Outra coisinha que eu coloquei aqui para vocês no meu material, nesse mapinha, são o site do Conselho da Justiça Federal. Aqui já é mais para quem está começando agora, e muitas vezes ainda não explorou esse site. Tá? E os veteranos vão me dar licença que eu vou só mostrar para eles. O site está aqui, é o site do CJF, eu coloquei. Esse é o link, o site do CJF é o site do nosso conselhão, do conselho, tem várias notícias. E dentro do site tem a Turma Nacional de Uniformização, está aqui o link para vocês, com várias notícias, todo esse material que falei, representativo de controvérsia, súmulas, o regimento interno, tem alguns capítulos de um podcast que eles começaram a produzir, mas já foi interrompido, tem esse repositório de jurisprudência, manuais, tudo isso você encontra nesse hot site aqui da TNU. E a própria jurisprudência da TNU também a gente procura na jurisprudência unificada do CJF. A gente vai ter uma aula de pesquisa de jurisprudência, várias aulas de pesquisa de jurisprudência. Então está aqui para vocês, esse aqui é o site, é logo que você entra, e aqui para você vai ter o link. Outro site muito importante para você que já atua e pretende atuar é o EPROC da TNU. Se você não está habilitado nesse EPROC, se habilite hoje mesmo, não perca tempo. Alex, como é que faz isso? Você vai entrar aqui com o seu certificado, você vai acessar esse link, EPROC, você vai utilizar o seu certificado digital para fazer essa habilitação. Porque um dia, se você é de outra região que ainda não usa o EPROC é maravilhoso, eu estou aqui na 6ª região, a gente está migrando do PJE para o EPROC. É muito bom esse EPROC, vocês não têm ideia. Espero que um dia a região de vocês alcance, né, tenha acesso a esse sistema. Mas, por exemplo, o André, que está lá na TRF3, ele tem PJE. Então, do PJE, da turma recursal, ele vai protocolar no PJE 2º grau, e depois esse processo vai ser migrado para o EPROC, porque ele está na TNU. A TNU trabalha com o EPROC. Então, todas as manifestações posteriores do André vão ser feitas lá no EPROC. E ele já tem que estar habilitado, para receber as intimações por lá também, agora tudo no DGEM. Então, esse é muito importante. O Bruno Nogueira pergunta, EPROC é melhor que PJE? Com certeza. Primeiro, ele não cai. Começa por aí. Começa a primeira grande notícia. E outra, ele tem automatizações maravilhosas. Quem está no 4 agora, eles estão com um projeto do Automatiza já, alguma coisa assim, que literalmente você entra com a petição inicial, o robozinho, quando vê, em menos de um mês, você está com a RPV migrada para o tribunal. Quando tem um acordo pela... Não, é muito bom, gente. Vocês não têm ideia. Espero que o PJE, pelo menos, modele isso. Ou tenha. Quando chega aqui no TRF1,
Se vocês souberem aí que tem briga até tem ação na justiça para essa questão de sistemas, mas isso é outra conversa que a gente vai ter. E outra coisa aqui nesse site muito importante é aqui, ó, sessões de julgamento. Não dá para ver, mas eu vou colocar aqui, vermelhinho, aqui, meu pointer. Pronto. Oi. Aí, desculpa. Aqui, ó, sessões de julgamento. Muito importante. O que é isso aqui? Você vai clicar aí e todo mês vai estar a lista de todos os processos pautados pela TNU. Então, lembra que tem aquele... Eu sempre coloco no meu Instagram, quem ainda não entrou, por favor, entre, né? No meu Instagram eu coloco lá, processos incluídos em pauta, sessão de outubro, eu gosto de colocar, né, dessa notícia. Onde é que eu consigo essa informação? Bem aqui, justamente nessas pautas de julgamento. Então, eles colocam aqui as pautas e ali você tem acesso aos processos. Tem a pauta ordinária, que é a chamada... Não, perdão. Tem a pauta ordinária e a pauta virtual. A pauta... Ô, doutora Ana, só alertar, esse EPROC do TRF1 não é o mesmo EPROC que a gente está falando aqui, tá? Era um sistema antigo, mas eu entendi aí, a sigla é a mesma, mas não é o mesmo sistema, tá? O PJ, não foi esse o ponto. Mas então, sempre as sessões de julgamentos da TNU tem duas pautas, a pauta ordinária e a pauta virtual. A pauta virtual, assim como a pauta lá do STJ, do STF, eles incluem os processos que não foram representativos de controvérsia, e processos que não têm sustentação oral, que são aqueles processos ali que eles julgam em lote, em encontros internos. A pauta ordinária é aquela que vai lá para o canal do YouTube. A TNU tem um canal do YouTube, tá, gente? Todo mês, então, vocês vão entrar no YouTube, canal do CJF, e procurem lá, sessões da TNU ao vivo, assim como tem do STJ. Se vocês quiserem, convido a assistir. Nossa, Alex, eu sou advogado. André está começando agora, quer ter inspirações, exemplos de sustentação oral. Dá uma olhada lá nos vídeos gravados das sessões. O que vai para o YouTube? Representativos de controvérsia, né, os grandes julgamentos, e aqueles pedidos de sustentação oral. Um processo simples, mas que tem uma sustentação oral, vai para lá também. Aí eles vão cair na pauta ordinária. Por isso que quando você quiser estudar, os grandes cases vão estar na pauta ordinária. A pauta ordinária geralmente é pequenininha, lá são 10, 15, no máximo 20 processos. Não, nem 20. É muito pequenininha a pauta ordinária. Aí a pauta virtual é 260 processos. Esse mês foi até pouquinho, foi 95, eu acho. Setembro foi uma pauta pequena. Então, vocês vão encontrar aqui nas sessões de julgamento. E, Alex, eu quero estudar o inteiro teu dos votos. Eu procurei, né, fiz a minha pesquisa de jurisprudência e comecei, eu quero entender o que aconteceu dentro daquele caso. Onde que eu pesquiso? Dica importante aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui, ó. Inclusive, isso é até uma questão de ordem. E vou explicar para vocês. Se o julgamento daquele voto que você está pesquisando, ele ocorreu de maio de 2017 para frente, até hoje, ele estará no sistema EPROC, o inteiro teor, que é bem aqui, né? Você vai colocar aqui, consulta pública de processo. Pois vocês vão entender, mas o que esse Alex está falando, essa maluquice? Vocês vão entender. Vem aqui, ó, consulta pública de processo, tá bom? Vem aqui no site do EPROC, gravem, maio de 2017, inclusive isso é uma questão de ordem. Por quê? Tudo que foi produzido pela TNU de abril de 2017 para trás, até 2001, 2002, perdão, que ela começou a produzir conteúdo, vai estar num sistema antigo chamado processo Virtus. E o processo Virtus é esse aqui, ó. E o inteiro teor desses acordos mais antigos, vocês só vão encontrar aqui, ó, dentro de consultas. Isso é muito importante também, tá bom, gente? Tem, inclusive, uma questão de ordem, os advogados, é justamente por isso, porque até maio de 2017 existia esse sistema Virtus. Então, tudo ficou salvo aqui, o banco de dados. Depois de maio de 2017, quando entrou em vigor o EPROC começou a funcionar, tudo foi migrado para o EPROC. Então, quando você quer coletar o inteiro teor, o André, por exemplo, está lá viciado na pesquisa da jurisprudência, eu quero saber o inteiro teor. Aí ele joga no EPROC e não aparece, não abre, mas por quê? Dá uma olhadinha na data do julgamento. Se for coisa antiga, você vai achar aqui no sistema Virtus. Tá vendo? Até nisso, a simplicidade do Juizado Especial Federal, ela é ótima para vocês, advogados. Isso aqui é importante porque, mas eu pesquiso no Ius Brasil.
Mas, meu amigo, se você cita link do IUS Brasil, ele não será conhecido pela TNU, porque o IUS Brasil não é repositório oficial de jurisprudência para esse fim, da questão de ordem 3. Então, você tem que vir aqui no Virtus, baixar o voto, copiar o link e colar lá para demonstrar que você preencheu esse pré-requisito. Então, ou, no caso, o EPROC também, você tem que fazer isso. Então fica até essa dica, tá, gente? Usem o IUS Brasil à vontade, mas na hora de acessar o inteiro terror, para extrair o link oficial, por favor, utilizem o EPROC e utilizem ou o sistema Virtus, né? Conforme a data. Tudo bem? E aqui, por fim, é uma prática minha também, já são 8h30, vai dar certinho. Livros e roteiros. Eu gosto muito de compartilhar material e eu gosto muito de ler também, vocês já perceberam. E para vocês que estão começando agora, nós não temos ainda muitos livros específicos, tanto da parte de processo previdenciário como um todo. Praticamente hoje a gente só tem o Manual dos Savares e alguns outros manuais correlatos. O professor Fernando Rubin tem um muito bom. A Maria Fernanda está começando a produzir. O Malcolm também tem alguma coisinha, mas é mais direito material. Então, nichado, específico para procedimentos de interpretação de lei federal. O que eu recomendo para vocês? Primeiro livro da editora Alteridade, é uma editora até quem é no previdenciário nem sabe que ela existe, muitas vezes. Editora Alteridade, o livro Manual dos Recursos no GEFS, esse livro já é clássico, ele é produzido por 2 juízes federais de uma turma recursal, que é o José Antônio Savares, famoso José Antônio Savares, e a Flávia da Silva Xavier, colega dele da 3ª turma. Editora Alteridade, recomendo muito esse manual, ele é excelente, já está na 8ª edição. Tal. Esse ano, acredito que no congresso agora do IBDP, eles vão lançar a edição atualizada. Mas fique de olho, recomendo a aquisição para sua biblioteca. Outro livrinho muito bom da Alteridade, é um livrinho rapidinho que você lê em uns 3, 4 dias. Iguais perante a lei, mecanismos recursais de uniformização da legislação federal, escrito pela Maria Fernanda Wirth. Maria Fernanda é analista do STJ, era assessora do ministro Napoleão, então ela está lá dentro, ela entende bastante. É um livrinho rápido, simples, muito objetivo. A professora Maria Fernanda Wirth também tem uma comunidade muito boa, então recomendo aí quem puder também prestigiar a professora, eu recomendo, faço parte da comunidade dela também. E é legal esse livro dela, tem um encarte aquele sistema recursal maluco, ela também fez um encartezão desse tamanhão assim, para você ver para onde vai cada processo. É muito bom. Então, ela tem vários cursos, recomendo esse livro aqui para você entender. E outra, um 0800, né? O dinheiro está curto, Alex. Como é que a gente faz? 0800 se chama um PDF chamado Manual de Admissibilidade da TNU. Lembra que eu falei que o juiz federal, o doutor Daniel Machado, ele assumiu lá como juiz em apoio? Então, ele criou um manual interno para ensinar os assessores da TNU, porque como é que funciona? A TNU não tem um grupo de assessores próprio, então todo juiz que sobe para a TNU, ele traz o assessor com ele. Então tem ótimos assessores de turmas recursais, mas quando chega na TNU, ele tem praticamente que começar do zero, né, para entender como funciona. Então, esse manual de admissibilidade da TNU, ele é um documento que ensina os servidores da TNU como eles têm que fazer o checklist para ver se o processo vai ser conhecido ou não, que é a primeira grande etapa. Então, todas essas questões de ordem, essas pegadinhas que se utilizam para derrubar o recurso, está aqui, ó, o checklist que vocês têm que fazer. Então, você estudando questão de ordem, junto com esse manual de admissibilidade, você já está, ó, joia. Você vai ficar bem blindado aí para os seus recursos de uniformização, seus pedidos de uniformização passarem. Coloco ele aqui, o link. Esse aqui vocês podem baixar e colocar alguns dias aí, eu brinco uns dias, né? Podem deixar salvo na área de serviço, porque ele não é renovado toda hora. Mas vez ou outra ele está aqui já na 6ª versão, tá vendo? Vez ou outra ele recebe também uma atualização. Material disponível para vocês começarem a estudar hoje. Inclusive, nossa, Alex, eu não tenho livro, não tenho por onde começar. Começa por esse manual aqui. Vocês já vão dominar bastante coisa junto com o regimento interno. Documentos gratuitos disponíveis para vocês na rede mundial de computadores no site do CJF. Que eu também vou baixar e vou colocar em material complementar dessa aula. Tudo bem? Então é isso, amigos e amigas, que eu tinha para hoje. Eu não quero me estender mais até 10 horas, não é aula de pós-graduação. Aqui eu quero só finalizar esse slide. E abro aqui para vocês perguntas, dúvidas dessa aula 0, introdutória, voltada a apresentar esse universo
dos incidentes de informação. Deixa eu interromper o compartilhamento e voltar aqui. Fiquem à vontade para se manifestarem, por gentileza. Caso queiram, deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguma manifestação no chat. Temos aqui, não temos dúvida. Eu agradeço muito a todos. E, caros amigos, aqui eu vou encerrando essa aula de hoje, mas aqui eu quero também agora eu quero falar sobre o projeto, mais uma vez sobre o projeto, que o André até falou, Alex, e esse projeto teu aí? Tu está entregando tanta coisa, como é que é? Isso vai ser, você vai encerrar o grupo a qualquer momento, o grupo vai continuar, você vai me cobrar muito caro, vai cobrar dinheiro, vai rolar dinheiro, como é que vai ser essa história aí toda? Enfim, depois de muito me pressionar, literalmente, teve até um professor que me chamou no privado, olha, Alex, eu acho que tem que cobrar isso aí, porque está muito... Não, sem problema, eu até criei aqui uma metodologia que não vai prejudicar todos, e isso eu quero apresentar para vocês os meus presentes aqui, e eu agradeço muito. A ideia que eu até conversei com a Priscila, eu falei, Priscila, vamos monetizar? Vamos, pronto, vamos atender esse anseio de monetização. Por que eu vou usar esse dinheiro arrecadado? Obviamente, para reinvestir 100% no meu grupo. E hoje, inclusive, a primeira pessoa que vai ser inscrita no plano, vou chamar aqui provisoriamente de plano premium, da comunidade Direito a 2, foi a doutora que entrou ao vivo com câmera. Foi a doutora, que eu até falei aqui, a Érica Guzmão, não sei nem se ela ainda está aqui no grupo, mas eu até coloquei aqui. Já temos o primeiro acesso na aula com câmera aberta, parabéns, doutora Érica Guzmão. Eu te dei parabéns, doutora Érica Guzmão, porque eu vou te dar como, eu falo assim, o agradecimento que vocês me deram de entregar o tempo de vocês, a presteza, a gentileza, de me ouvirem, né? Isso é tão importante como professor. Como a primeira que entrou com a câmera, entrou bem cedinho, ela vai ser a primeira a ganhar essa minha proposta que eu vou apresentar para vocês do meu projetinho aqui do Direito a 2. Deixa eu colocar aqui na tela. Aí o André me chamou no privado, o André que está aqui também, eu digo, professor, como é que vai ser? Eu digo assim, ó, vamos fazer o seguinte, aí eu conversei com vários amigos, porque realmente a minha intenção aqui não é fazer fortuna com isso, a intenção é compartilhar conhecimento. Só... O que eu pensei? No primeiro momento aqui. Compartilhar aqui essa tela do Canva. Está aí na tela para vocês. Hoje, basicamente, o meu projeto Direito a 2, eu pensei... Eu sempre gosto de produzir o famoso, já até chamei o quadro Jurisprudência do Dia, né? Que eu acho que muita gente gosta também. E também coloco os comentários dos julgados. Já compartilhei ali, a intenção minha é compartilhar peças judiciais, fazer lives mensais, né? Ter mais interação presencial, presença de palco, vamos dizer assim, e ter uma caixinha de perguntas semanais. Vocês viram que eu gosto muito de responder perguntas, só que o grupo está aberto agora. E é isso aqui que eu vou manter, eu me honro, é um propósito de vida, manter isso hoje no meu grupo, que está lá. Aquele grupo vai continuar dessa forma, pelo menos até a gente abrir essa proposta, que é o grupo, deixa eu abrir aqui, que é o grupo monetizado. O que eu vou propor de diferente para quem me honrar com seu sincero elogio, eu acho que é um elogio mais sincero, de aderir ao plano, vamos dizer assim, ao plano pago. Repito, você que não tem interesse em aderir, eu vou manter o conteúdo, a produção de um conteúdo de alta qualidade, porque esse é o meu propósito para vocês. É claro que uma dedicação mais aprofundada, maiores vantagens, vão ser para aqueles que vão confiar no meu projeto, meu e da Priscila, até para poder monetizar. Então, o que eu quero propor para vocês? Não só isso que está aqui, mas o meu plano premium, se você aderir, vou apresentar o valor e prometo que vai ser o melhor valor possível, não vou deixar ninguém de fora. Eu vou produzir o Jurisprudência do Dia, só que você que está no premium, você vai receber todo aquele material PDF que eu compartilho também. Ter o teu dos votos, para você não ter que ir lá no site pesquisar, mas a notícia é a mesma, que vai estar lá. Além disso, todo mês eu vou fazer a coletânea de organização por assuntos que eu estou fazendo no Obsidian e gero um PDF. Muitos que eu recebi, né, eu abri um por um, acho que todos aqui, se não receberam,
seja bem-vindo, e enviei vários materiais, né, agregados. E a minha missão é coletar toda essa produção de conteúdo organizada. Então, a diferença é que o conteúdo vai estar esparso no grupo aberto e no grupo fechado. Eu vou apresentar para vocês um PDF todo mês organizado. Vai estar organizadinho, bonitinho, para você ter acesso. Além disso, no grupo aberto vai ter peças judiciais, vez ou outra eu vou compartilhar com maior alegria. Só que no grupo privado eu vou ter packs, eu vou formatar peças, conjunto de peças que eu estou produzindo junto com a Priscila, para apresentar com vocês conforme as aulas são apresentadas. Por exemplo, a gente está tendo essa jornada aqui de incidente de uniformização. Eu vou produzir as peças, quadros sinóticos, o André também vai receber, tudo isso vai vir. Vocês viram que eu gosto muito aí de mapa mental, os mapas mentais serão produzidos, eu não dou aula sem mapa mental, eu não apresento conteúdo sem mapa mental. Aulas ao vivo, em vez de ter acesso só às lives, vocês terão aulas ao vivo, toda segunda-feira, ou qualquer outro dia da semana que o grupo achar melhor. Isso aqui é um compromisso meu também, eu vou estar à frente, a Priscila está à frente, e o dinheiro que for investido, eu vou monetizar esse dinheiro para contratar professores de outros temas. Eu tenho, graças a Deus, essa vida do previdenciário me trouxe grandes amigos professores. Eu tenho certeza que quando eu convidar esses professores e, obviamente, fizer o pagamento da hora-aula dele, ele vai estar aqui nesse grupo para ministrar as aulas que eu vou fazer. Eu falo assim, olha, eu quero aprender sobre isso aqui, porque o pessoal está com essa dúvida. Então, faz uma aula sobre tal tema e vou escolher o melhor professor daquela área para isso. Vocês podem ter certeza, ele vai ser convidado. E, claro, no grupo vai ficar 24 horas, literalmente, o tirar dúvidas. Não sei se algum aluno tem aluno que falou, professor, já paguei uma aposentadoria só com tirar dúvidas aqui, já salvei uma... Eu digo, ótimo, nossa, você não sabe quanto eu fico feliz com isso. Eu fico muito feliz, vocês não têm ideia. Então, o tirar dúvidas no grupo, que lá no grupo aberto vai ser um determinado dia da semana e um determinado período de tempo, aqui vai ficar 24 horas. E vocês podem disparar à vontade e tirar dúvidas do grupo. E, claro, qual vai ser o diferencial? Todas as dúvidas, e vocês já viram que é muito denso, né, a forma que eu respondo, eu não consigo responder só sim ou não, eu gosto de responder, agregar, erro também, colegas me corrigem, eu já me refaço, inclusive, podem puxar minha orelha, tá, gente? Não existe ninguém perfeito, muito menos eu, pelo amor de Deus. Tem muita gente experiente aqui também para compartilhar conteúdo. Então, também, os colegas do grupo vão receber 24 horas esse tira dúvidas, e todas as dúvidas que eu for produzindo, todo o material que eu compartilho, elas vão ser coletadas, e eu vou produzindo e-books. Então, todo mês vai ter um e-book atualizado com as nossas dúvidas, sistematizado por tema, para ficar mais fácil de achar. Então, aí não tem erro. Às vezes você está com alguma dúvida, dá uma olhadinha lá, o e-book. Imagina aí um livro de estudo de caso de previdenciário. Vai ser esse e-book aqui de vocês. Então, esse é o diferencial. No grupo aberto, só um determinado janela de tempo na semana. As dúvidas que eu vou produzir ali não vão ficar coletadas, eu não vou produzir um PDF. E aqui você vai ter 24 horas de acesso a essas tira-dúvidas. E ainda no final do mês, você vai receber tudo bonitinho, organizado. Nossa, Alex, tem 500 mensagens no seu WhatsApp. Não te preocupa, eu estou te mandando um e-book. Isso é o pacote básico, porque vocês já viram que eu gosto de entregar muito mais, o famoso over-delivery. E, claro, vocês também vão construir o conteúdo, porque meus patrocinadores, vocês têm ideia, não é aqui só pegar o dinheiro de vocês e entregar qualquer coisa. Eu considero vocês como meus patrocinadores, aquelas pessoas que me consideram mesmo, dizem, nossa, elas me honraram da melhor forma possível, que foi confiar no meu trabalho, inclusive tirar, né, do sustento delas e me passar. O que eu pensei? Cheguei nesse valor e espero que seja adequado a todos vocês. Então, esse é o meu plano para vocês hoje. Eu quero trabalhar por temporadas. Eu participo de vários grupos também de comunidades, e eu vejo que às vezes tem temporadas, aí os veteranos se conectam com os novatos, aí dá uma baguncinha. O que eu quero trabalhar? Temporadas. Porque eu sei do início ao fim o que eu produzi, e eu sei que na próxima temporada, se aquele colega continuar comigo, eu sei o nível dele. E eu sei quem está entrando agora. E eu consigo meio que padronizar as aulas. Então, a temporada 1 do projeto Comunidade Direito A2, ela inicia dia 7. Dia 7 de outubro, e ele vai até 7 de abril de 2025. Alex, posso entrar em qualquer momento nessa temporada? Pode. Você vai ter acesso a tudo que for produzido, todas as aulas gravadas.
dá para entrar também a qualquer momento, a temporada está aberta. O que eu vou fazer isso é uma forma de organizar realmente o conteúdo. Porque, por exemplo, na segunda temporada eu posso mais uma vez ministrar a aula de pedido de introdução aos sistemas de uniformização dos juizados, que é uma forma de atualizar. E se você continuar, você vai tendo acesso e vai renovando. Então, qual é a temporada 1? É um acesso de 6 meses, que esse valor eu coloquei 997, né, o padrão, eu brinco que é o padrão Hotmart, mas é um valor que dá para manter essa estrutura que eu vou precisar montar para levar a comunidade direito a 2. 997 à vista, que dá aí R$160 por mês. Alex, eu não tenho esse dinheiro agora, posso parcelar no cartão? Pode, vai ter juros e taxas. E nesse primeiro momento, o meu CNPJ de curso ainda não saiu. Então, esse cartãozinho eu vou usar do escritório da Priscila, não estranhe, não é lavagem de dinheiro, tá, gente? Ninguém vai preso, pelo amor de Deus. A gente vai fazer dessa forma, sim. Vou dar bônus aos meus membros fundadores, podem ter certeza que aqueles primeiros, os meus pais fundadores, mães fundadoras dessa comunidade serão honradas para sempre. Prometo aqui, isso é uma coisa minha. E aos jovens bacharéis, que eu coloquei assim, a jovem advocacia é 5 anos. Eu falei, não, 5 anos é muito. Até lá o cara já recebeu um RPV. Eu coloquei assim, aos jovens bacharéis, para também não excluir meus amigos que ainda não são advogados. Se você tem até 2 anos de graduado, você tem um acesso a um desconto, me chama no privado, conversa comigo, com certeza a gente vai negociar esses valores aqui. A minha intenção não é que você fique de fora, é que você entre na comunidade e tenha acesso ao máximo, como eu falei, meu propósito, os melhores profissionais possíveis, para que esses melhores profissionais proporcionem uma máxima efetividade de proteção social. Isso é meu propósito, né? A gente faz aqueles exercícios de propósito, esse é o meu propósito como professor. E também ter amigos para conversar, e amigas, né, para colocar minhas maluquices na cabeça, ideias, insights e trocar ideias. Então é essa a minha proposta de monetização da comunidade. Alex, não dá para mim agora, sem problema nenhum, eu te garanto, continua no grupo, eu não vou fechar aquele grupo, ele vai sofrer, obviamente, uma pequena redução de remuneração, perdão, uma pequena redução de conteúdo ministrado ali, mas ainda eu garanto para vocês, o que vocês vão encontrar ali mesmo no plano free é muito maior do que muitos perfis aí de internet. Esse é meu foco, é atuar onde eu encontro um vácuo, onde meus amigos reclamam, nossa, está faltando isso, está faltando aquilo, e ajudar vocês. E também lá no meu perfil do Instagram. Agora vai. Agora eu vou aquecer esse perfil com lives, conteúdos, e dividir tudo que eu aprendo com vocês, vocês vão ver. Eu brinco que é o meu segundo cérebro, hoje, tem até um livro muito bom, Thiago Forte, Segundo Cérebro, mas o meu segundo cérebro será essa comunidade. Vou depositar aqui não só direito previdenciário, mas tudo que eu estou estudando na minha vida de produtividade, no judiciário, no dia a dia, tudo mesmo, gente. Eu quero ter aqui amigos para poder compartilhar essas minhas descobertas, né, nessa minha jornada de vida. Tudo bem? Então, muito obrigado por vocês que ouviram aqui. Agora, realmente, eu encerro o meu pitch de vendas. Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma duvidazinha, me chama no privado. Olha, Alex, não dá para mim. Não tem problema, não quero que você saia da comunidade. Por favor, continua lá. Vai por mim. Vai valer a pena você continuar na nossa comunidade, independente se você vai aderir ao plano Premium ou não, tá bom? E aos colegas que aderiram ao Premium, na primeira temporada, nós vamos migrar para um grupo próprio, lá você vai receber conteúdo, vamos ter o Google Drive, um conteúdo esquematizado, vamos ter uma série de conteúdos exclusivos para vocês. Tudo bem? Então, encerro aqui hoje meu encontro. Meus amigos e amigas que ficaram nesse ao vivo, eu vou ter que tirar uma lista aqui de vocês. Eu posso tirar um print aqui? Se puderem abrir a tela, quem puder abrir a tela, por favor, eu vou colocar lá no Instagram. Eu fico muito feliz. Vou colocar, eu prometo, eu vou pegar essa imagem aqui, vou revelar e vou colocar num porta-retrato, porque para mim é muito importante. Eu dei várias aulas, mas essa aqui, para mim, ela é muito especial, porque é o início de uma jornada de um propósito muito bom. Então, fiquem todos bonitos aí. Deixa eu só printar mais uma. Muito obrigado por todos, de coração.
Pode ter certeza que... Deixa eu tirar a lista aqui de tudo, de cada um, que eu vou entregar muita coisa para vocês, e eu vou estar sempre na comunidade, independente, como eu falei, independente se você vai ter interesse ou não de aderir, ou não, eu estou ali, eu estou no Instagram, eu estou aqui para servir vocês, tá bom? Galerinha, uma ótima noite, bom descanso, muito obrigado por me entregar o maior bem de vocês, que é o tempo. Hoje isso para mim é o maior bem de cada ser humano. E vamos continuar a jornada na comunidade Direito a 2. Uma ótima noite a todos. Um forte abraço. Muito obrigado.